Olá, queridos! Eu sei que já começou o nosso culto online da Fundação Reviver, mas eu tenho um recado todo especial para você. Dia 31 de dezembro, o nosso grande culto, o Dia da Colheita, que acontecerá aqui na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Se programe para participar conosco deste grande dia, o Dia da Colheita. Até lá! A paz do Senhor Jesus! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E o Senhor é bom em todo tempo e nos preparou mais uma vez estar aqui juntamente com vocês. Eu quero agradecer por você permitir que nós, no dia de hoje, véspera de Natal, possamos adentrar a sua casa para trazer esse culto especial, culto da Fundação Reviver. A Fundação Reviver, como nós bem sabemos, está nos nossos corações. Não tem como não falar da Fundação Reviver, não tem como não demonstrar o amor que nós sentimos, a gratidão que nós sentimos, porque este ano não foi um ano fácil para ninguém, foi um ano muito difícil, mas até aqui o Senhor nos sustentou. Então, como você já sabe que eu gosto de dizer, dar glória a Deus e aleluia, porque você está presente. Tivemos sim muitas perdas, tivemos perdas que são incalculáveis, incontáveis, perdas que nunca mais vamos superar, mas nós temos que ser gratos também. E nós vamos aproveitar a noite de hoje para agradecer ao Senhor Jesus, porque estamos aqui neste momento. Talvez você não esteja aí comemorando, celebrando como de costume junto com a sua família por causa da pandemia. Mas olha, você sabe que a sua família está em algum lugar, você sabe que a sua família em algum momento, quando o Senhor permitir, você vai ter a oportunidade de poder reunir novamente, de poder estar com essas pessoas e abraçar estas pessoas. Então são motivos para agradecer e eu convido a você para fazermos agora uma oração de gratidão ao iniciar este culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Senhor, sabemos que entre tantos neste mundo, hoje não estão aqui para poder celebrar, para poder compartilhar juntamente conosco desse dia. Mas o Senhor, que é aquele que nos dá vida e nos dá com abundância, aquele que nos dá saúde, até mesmo num tempo de pandemia, num tempo onde a situação é crítica, mas o Senhor vem, nos fortalece, nos carrega nos braços, nos coloca na posição que o Senhor deseja que estejamos para enfrentar todas as situações, inclusive esta que vivemos neste ano. Então, Senhor, somos gratos a Ti. Quantas curas aconteceram este ano, quantas libertações aconteceram. Senhor, quantos enfermos levantaram do seu leito de morte, já desenganados pelos médicos, não tinha mais esperança, não tinha mais o que fazer, mas o Senhor agiu, porque o povo, apesar de toda a situação difícil, o povo se achegou a Ti, procurou de alguma forma estar na Tua presença e desta maneira, Senhor, o Teu Espírito agiu de forma tremenda, de forma maravilhosa. Somos gratos, Senhor, pela nossa família, pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido provedor das nossas casas, das nossas vidas, e eu sei que cada pessoa que está nos acompanhando agora, que está dividindo o seu tempo conosco agora, cada uma destas pessoas, Senhor, eu quero ser grata a Ti pela vida delas, eu quero ser grata, assim como eu sei que elas também estão sendo gratas a Ti neste momento. Muito, muito, muito obrigado, 1000 vezes obrigado, Senhor. Não seria suficiente para agradecer o tamanho da gratidão que está no meu coração, porque o Senhor nos permite viver o dia de hoje em nome de Jesus. Aleluia! E agora sim,
vamos falar sobre um momento especial. Eu sei que vocês já devem ter ouvido muitas críticas, né? Porque nós ouvimos muitas críticas quando o povo cristão traz o assunto Natal. E muitas vezes essas críticas são simplesmente por não conhecer, por não querer entender, por não discernir o que devemos, o que não devemos fazer, como devemos ou não devemos agir. Por isso, este culto é um culto especial de Natal. Olha, quero primeiro dizer a você, celebrar com a sua família não é pecado. Celebrar com aqueles que você ama não é pecado. Claro, estamos limitados agora por causa da pandemia, mas nunca foi pecado reunir a sua família na sua casa, preparar uma mesa farta, não é pecado. As pessoas às vezes interpretam essa cena, essa situação como algo abominável, mas não é nada disso. Pelo contrário, nós temos que ser gratos ao Senhor por ter esta oportunidade de poder nos reunir com a nossa família, de poder abraçar. Ah, mas tem trocas de presentes, tem tanta coisa. Sim, eu entendo que muitas situações as pessoas não vão aceitar, né? Vão dizer, mas isso é costume pagão, eu ouço muito isso. Isso é costume pagão, essa troca de presentes. Primeiro, nós devemos levar em conta algumas situações, alguns aspectos. Assim como, por exemplo, o fato de, no mês de dezembro, termos o 13º. Com o 13º, fica mais fácil preparar uma mesa farta, comprar uma passagem para visitar um parente ou comprar aquele presente que o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa desejou receber. Então, eu entendo isso como um momento de mimo, de carinho, porque muitas vezes para mim o presente de Natal não vai fazer falta, a celebração do Natal ali não vai fazer falta, mas existem pessoas que precisam disso, porque às vezes levam anos para poder conseguir reunir a família, para poder estar presente ali, e a pessoa está tão feliz, tão grata por receber quem está na casa dela, ela quer expressar essa gratidão, essa alegria de alguma forma. E por que não presentear? Jesus foi presenteado. Ali, quando ele nasceu, apesar da sua origem humilde, de toda a situação em que ele foi envolvido ali, que não havia, porque essa história do Natal todo mundo conhece, que é a história do nascimento de Jesus, onde ele nasce numa manjedoura e ali ele não tem como ser acolhido de uma forma onde uma família com calor humano, de um lar, possa recebê-lo, e ele é recebido ali na manjedoura, naquela situação precária, naquela situação difícil. Mas vejam só, apesar de tudo isso, naquele instante houve-se uma alegria, e a alegria foi tão grande que os reis foram até onde estava o menino Jesus, o Senhor Jesus, e ali então eles o presentearam. Por quê? Dizendo, ele é bem-vindo em nosso meio, ele nos trouxe alegria, ele nos trouxe paz, ele nos trouxe uma nova perspectiva de vida, porque é isso que Cristo veio trazer a nós. Nós cristãos, muitas vezes, não usamos a comemoração do Natal tanto como outras pessoas. Não usamos as celebrações como outras pessoas. Por quê? Porque para nós existe toda uma história, e essa história vai ser contada aqui hoje. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, mas vamos falar também do maravilhoso presente que ele foi dado a nós. Ou seja, Jesus nasceu, recebeu presentes ali, mas o maior presente de todos nós recebemos. Então temos motivos para celebrar, temos motivos para sermos gratos
fatos para doar. O nascimento de Jesus foi um fato que mudou a história, mudou a minha história, mudou a sua história. Um fato que trouxe a nós uma realidade que talvez nós jamais, talvez não, né? Vamos ser bem sinceros, nós jamais conheceríamos se não fosse pela vinda dele. Ele foi um marco da história. Ele esteve aqui juntamente conosco, e saber que ele nasceu e assim Deus se fez homem como nós através de Jesus Cristo, conhecendo as nossas dores, as nossas dificuldades, conhecendo os nossos momentos difíceis. E bem quero lembrar a vocês que Jesus, estando aqui, nos deu muitas lições de vida, e uma dessas lições que nós aprendemos com ele, nós queremos praticar, não só no dia de Natal, mas todos os dias. A Fundação Reviver pratica esse benefício, pratica este ato maravilhoso que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. Não só no dia de Natal, eu volto a repetir, mas todos os dias. Vejam bem, durante todo este ano, nós tivemos muitas dificuldades, tivemos muitas perdas, foram muitas notícias ruins, muitas notícias tristes, foram muitos lutos, pessoas que ainda não conseguiram se recuperar. E quando eu falo de lutos, eu não me refiro somente à morte física, porque a pessoa pode estar enlutada pelo casamento que não resistiu à situação toda da pandemia, ao casamento que não resistiu à situação econômica por causa da pandemia, o filho que não suportou ficar debaixo do mesmo teto que o pai durante a pandemia, com a mãe durante a pandemia. Então foram muitas perdas, não foram só perdas da pessoa física, mas perdas emocionais, perdas que trouxeram danos que talvez sejam permanentes, mas dentro do trabalhar de Deus sempre existe uma nova perspectiva de vida, sempre existe. Eu estava lendo a palavra de Deus e ainda hoje eu dizia comigo, ainda que não haja fruto na figueira, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja possibilidades de nada na nossa vida, ainda que não haja um pôr do sol, ainda que não haja uma luz no fim do túnel, ainda que não haja esperança, eu confiarei no Senhor. Estarei firmado na rocha que é Cristo. Ele que veio para nos prover as nossas necessidades, que veio para se entregar por nós na cruz e desta maneira nos permitir retribuir, fazendo bem a outras pessoas. E sabe de uma coisa? Nós tivemos um evento muito especial que aconteceu recentemente e eu gostaria de apresentar a você um pouquinho só deste evento que foi o Natal na Igreja. Medita só um pouquinho nesse vídeo que você vai ver. Esquece a palavra Natal, lembra nascimento de Jesus e desta maneira, então, veja conosco esse vídeo e pense, reflita sobre o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo.
emociono ao me lembrar desse dia. Que dia maravilhoso foi esse, porque nós estávamos ali esperando que as pessoas viessem até o local onde nós estávamos para receber a sua alimentação. Sabe o que foi mais bonito de tudo isso? Bonito foi que tudo que foi entregue ali, os kits que foram entregues com água, máscara, frutas, panetone, tudo que tinha ali que foi entregue para as pessoas juntamente com a marmita, foram pessoas que se juntaram e um doou um pouquinho aqui, outro doou um pouquinho ali. As marmitas foram pessoas que fizeram na sua casa, como se preparasse a comida da sua família, sabe? Como se preparasse a comida que você está provavelmente preparando hoje para a sua família. E essas pessoas colocaram ali oração, colocaram dedicação, colocaram amor e elas trouxeram. E ali nós estávamos esperando que as pessoas viessem até nós e dessa maneira nós pudéssemos entregar. Mas o Senhor tem os planos dele, tem os propósitos dele e ele nos surpreende cada dia. Neste dia, então, as pessoas não foram, o número de pessoas que nós esperávamos não foi até onde nós estávamos. Então, nós pegamos as peruas da fundação, colocamos a comida dentro e fomos até eles. Ou seja, o Senhor nos tirou da nossa zona de conforto, porque nós estávamos ali protegidos, estávamos no nosso território na igreja e de repente o Senhor diz, não, vocês são um pelotão que vai de frente, vocês na batalha vão de frente, não vão ficar lá atrás, na retaguarda, vocês vão na frente, então vocês vão lá no campo do inimigo e é assim que nós fizemos, fomos lá. E ali eu quero contar uma experiência particular. Fiquei muito surpresa ao aproximar de mim, no momento em que eu estou fazendo oração ali por uma pessoa, essa pessoa se aproxima de mim, olha para mim e diz assim, você é missionária. Aí eu disse assim para ele, o senhor deseja alguma coisa? E ele disse assim, desejo sim, e eu quero que você faça isso por mim. Eu desejo receber oração e eu quero que você faça por mim esta oração. E então ele disse a mim, eu já fui pastor, eu já dirigi um campo com cerca de entre 70 e 80 igrejas. Era um campo grande e eu ali ministrava a palavra de Deus. Mas eu não vigiei, eu vacilei, caí nos laços do inimigo e hoje eu estou aqui na rua. Mas eu não canso de pedir oração e hoje eu quero oração e quero que você ore por mim. E ali eu então orei por aquela pessoa e eu me senti privilegiada porque o Senhor me tirou da minha zona de conforto, me levou até aquele lugar para orar por uma pessoa que um dia já esteve nos pés do Senhor, já esteve nos caminhos do Senhor, já foi líder em um ministério e agora está numa situação tão triste. Mas a alegria de poder orar por aquela pessoa e eu prometi a ele que eu ia incluí-lo nas minhas orações. Sempre vou me lembrar desta experiência que eu vivia e sempre estarei orando por ele. Por quê? Porque Cristo nasceu e ele nasceu para nos ensinar, para fazer com que nós possamos viver momentos como este, sabendo o quanto é bom fazer o bem, o quanto é bom estar ali vendo o sorriso no rosto de cada um, a alegria de cada um. Houveram duas pessoas que abriram ali o seu marmitex e ao abrirem disseram, uau, essa é a melhor comida de todas. Que alegria poder ouvir isso deles. Por quê? Porque, sim, pessoas se juntaram
através desse amor que nos liga, chamado Jesus Cristo, que continua mudando a história, que continua fazendo a diferença entre nós. E este amor nos levou ali para poder levar o alimento para essas pessoas. Eu quero falar com você sobre o Natal. O Natal, para alguns, é uma festa pagã. Para outros, uma festa totalmente comercial. E para alguns, momento de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu ponto de vista a respeito disso. Eu não sei a qual teoria você se apegou para poder definir a sua estratégia de vida. Mas eu quero dizer uma coisa, independente da teoria, tem uma coisa que nós não podemos esquecer de maneira alguma, que Jesus sim nasceu. Estava Maria na sua casa, uma casa simples, uma cidade simples, um povo simples, humilde. Mas provavelmente Maria não era uma pessoa qualquer, não era uma jovem qualquer. Ela tinha algo de especial. Ela tinha uma intimidade com Deus. Imagina, entre todas as virgens de Israel, ser escolhida para conceber através do Espírito Santo de Deus. E essa concepção trazer uma nova visão para a vida, transformar a realidade, trazer uma mudança que vai de geração em geração, de tempo em tempo e continua fazendo a diferença. Olha, eu penso que Maria era uma pessoa que todo o tempo ela estava pensando no amor de Deus, querendo viver mais do amor de Deus, viver mais da essência de Deus, provar mais do conhecimento de Deus. Imaginem só, um anjo visita Maria e diz para ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres, você foi escolhida, você foi aquela que o Senhor olhou lá dos altos céus e viu que havia em você um brilho, uma diferença, um amor transbordante. Por quê? Porque o Filho de Deus não poderia nascer de outra forma senão de uma pessoa que transbordasse no amor de Deus, que transbordasse na graça de Deus, que fizesse o seu mundo diferente. O Filho de Deus não poderia nascer de uma mulher que não fosse caridosa, que não fosse piedosa. E nós vemos que durante toda a trajetória de Maria, ela traz consigo essa trajetória. E vou falar mais. O Senhor Jesus não aprendeu de outra pessoa. Uma criança aprende a ser caridoso, a ser amoroso, a ser bondoso com seus pais. Se os pais são bons exemplos para ele, ele vai se tornar uma pessoa de compaixão, uma pessoa que não vai resistir ao olhar para o necessitado e não fazer nada. Jesus tinha uma mãe caridosa, ele tinha uma mãe que olhava as pessoas e o seu coração fervia. Se eu pudesse fazer o bem, se eu pudesse transformar estas pessoas, se eu pudesse mudar estas pessoas. Então ali o Senhor Deus a elegeu, eleita de Deus, para ser aquela que seria portadora, carregaria no seu ventre o Filho gerado do Espírito de Deus. E desta maneira, desprovida de uma casa luxuosa, desprovida de uma família milionária, desprovida de um berço que tivesse para poder aconchegar o seu bebê. Maria estava já numa situação, já perto dos seus dias de dar à luz. Mas houve uma convocação. E além de tudo isso, Maria era uma pessoa tão dedicada a Deus
que ela, mesmo estando nos seus dias já próximos de dar à luz, ela não se deixou levar pela sua condição de gestante e ficou em casa ali, enquanto seu marido fosse até Jerusalém, que fosse até a festividade que estava acontecendo ali, e ali fosse feito o censo. Lembrando que o censo naquele tempo era feito só com homens, não se contava mulheres e crianças. Maria não precisava ter ido, ela não precisava, ela podia ter ficado em casa, aconchegada ali na sua casa, mesmo porque ela já estava nos dias de dar à luz, mas ela não quis. Haverá uma festividade e eu irei com meu marido a esta festividade. A condição em que eu me encontro não me impedirá de estar onde eu realmente devo estar, na presença de Deus, num momento em que o meu amor possa ser expressado, que a minha gratidão possa ser expressada. Não vou ficar em casa, eu irei junto. E ali ela foi surpreendida com um presente especial. Quem diz que foi em dezembro? Não importa se foi dezembro, se foi outubro, quando foi, não importa, aconteceu. Aconteceu. Jesus nasceu. Ele nasceu numa manjedoura. Ali não havia o conforto, não havia o luxo, não havia nada. Mas havia uma mãe que o amava demais. Ali Maria entendeu o verdadeiro mistério de ser mãe e de gerar, de ter nos seus braços um bebezinho para chamar de seu, para dizer: este é o filho que o Senhor me deu. Maria entendeu ali naquele momento do nascimento de Jesus o verdadeiro legado que Deus tinha para a vida dela, o verdadeiro propósito, o que é ser bem-aventurada. Ela entendeu ali o verdadeiro sentido de ter uma família, de ser parte de uma família. É isso que o Natal representa para nós, porque Jesus nasceu naquele momento, trazendo para nós essa consciência de viver em família. Mas antes não existia essa consciência? Existia, mas haviam imposições. E uma vez que Jesus nasceu, ele já veio mudando a história. Não tem aquele ditado que diz: fulano não nasceu, estreou no mundo? Jesus estreou, estrelou no mundo, assim eu posso dizer, porque ele chegou com tudo. Ele chegou fazendo com que reis mudassem seu ponto de vista. Ele chegou trazendo pessoas de lugares distantes para vir conhecê-lo, para vir vê-lo. Todos queriam saber onde estava aquele menino, onde estava aquele menino, onde está o menino, o prometido de Deus. E olha, essa história vai longe, vai longe. Nós podemos navegar nessa história por muitas e muitas horas. Sabe por quê? Porque o verdadeiro propósito do nascimento de Jesus Cristo foi muito maior do que aquele dia em que Maria pôde pela primeira vez ter nos seus braços o seu filhinho. Foi muito além de educar um filho como nós sabemos fazer. Foi muito além de simplesmente ver o seu filho crescer. Ali havia um propósito de Deus. E o propósito de Deus não era tão somente que ele nascesse, mas que ele fosse dado, que ele fosse entregue, que ele fosse vendido, que ele fosse açoitado, que ele fosse ferido, que ele passasse por todas as injúrias, todas as calúnias, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, lembrando do nascimento dele. Vou dizer uma coisa para você: nada é por acaso nesse mundo. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso.
Mas você está ouvindo porque o propósito de Deus para a tua vida começou no teu nascimento. Quando você foi gerado, já havia ali um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito não terminou. Talvez em algum momento você tenha se afastado deste propósito. Mas pense, hoje é uma noite de reflexão, uma noite para se pensar. Jesus enfrentou tudo. Ele não negou, Ele não desprezou, Ele não fugiu da vontade de Deus, Ele não te ignorou, Ele simplesmente abriu os braços e disse: eis-me aqui, eu estou aqui para ser entregue. Mas nós somos pecadores, parece tão injusto o que aconteceu com Jesus. Se houvesse pelo menos um justo entre nós, que pudéssemos dizer: alguém é justo, ao ponto de que Deus encontre nele a perfeição, o desejo do seu coração, para que não precise o Filho de Deus se fazer carne e desta forma padecer na cruz. Mas não havia. Não havia. E ele saiu da sua glória, se despiu de todos os poderes que ele tinha ali na presença de Deus, deixou toda a sua glória, a sua grandeza, sabe para quê? Para um dia antes de que ele fosse preso e que fosse levado, condenado, levado à cruz do Calvário, ele então, diante dos seus discípulos, celebrasse ali uma ceia. E naquele momento de angústia, naquele momento de dor, ele expressasse toda a sua vontade. E ali, na sua vontade, ele também sente o gosto da amargura de ser traído, da traição, daquele que ele amava, daquele a quem ele acolhia, aquele a quem ele julgava ser o seu amigo, a quem ele não apontava o dedo pelos seus erros. Ele simplesmente o amava. E ali, naquele dia, Jesus sentiu esta dor. Olha, vou dizer uma coisa para você. Talvez este ano você tenha perdido muitas coisas. Talvez a sua família não esteja completa. Talvez você tenha sido traído, desprezado, enganado, humilhado. Talvez você tenha que passar por situações que você nunca imaginou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te compreende melhor do que qualquer pessoa no mundo. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua necessidade. Ele conhece o teu coração como ninguém. Ele sabe o que você está sentindo agora. Ele sabe o que você, ainda a palavra não me chegou à boca. E Ele sabe o que vou dizer. Ou seja, Ele esquadrinha o teu andar. Ele conhece a divisão de juntas e medula. Ele sabe o que te fere e sabe o que te põe de pé. Para isso, Ele preparou esta mensagem hoje, para a sua vida, para te colocar de pé. Em certa vez, em um momento, Jesus, Ele estava ali juntamente com seus discípulos. E Ele, de repente, num gesto inesperado por seus discípulos, Ele despiu as suas vestes, cingiu a sua cintura com uma toalha, pegou ali uma bacia, colocou água, se curvou diante dos seus discípulos e foi lavar os pés de um por um deles. Primeiro, o rei jamais é visto nu diante de qualquer pessoa que seja. Todo o rei, ele tem ali alguém de sua confiança para ajudá-lo a se vestir, mas jamais ninguém o vê numa situação dessa, vergonhosa. Mas ele, rei dos reis, Senhor dos senhores,
se despiu das suas vestes. O rei se curvar, o rei não se curva. São as pessoas que se curvam diante do rei, mas ele se curvou diante dos seus discípulos. Ele pegou uma bacia com água. Uma bacia com água para quê? Para lavar os pés dos seus discípulos. Ele desceu num nível de humildade, de amor, de entrega, de dedicação, que não se pode comparar a nada. Aí, entre seus discípulos, alguém, vendo a cena, olha para ele e diz: Senhor, não és tu quem deve lavar os meus pés, jamais lavarás os meus pés. Sou eu que devo estar nesta condição, porque tu és o Filho de Deus e eu estou aqui para servi-lo. Então eu que devo lavar os seus pés. Senta-se, Senhor, porque eu vou lavar os seus pés. E ele, naquele gesto de amor, disse simplesmente assim: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Eu preciso descer, a este nível para que eu seja entregue, doado por amor a você, por amor a mim, por amor à minha família, por amor à sua família. E olha, naquele momento, Pedro vira-se para Jesus e diz: então, Senhor, não só os pés, mas o corpo inteiro eu quero que o Senhor lave. Porque ele queria viver a transformação. Jesus estava falando, ele estava agindo ali, a atitude dele era uma atitude de mudança de vida, era uma atitude de recomeço, era uma atitude de novo nascimento, era uma atitude de purificação. E então, naquele momento, ele disse: olha, aquele que já está limpo não precisa ser lavado. Ou seja, você já entregou o seu coração a mim. Então crê tão somente que eu sou o Filho de Deus e todas as coisas que eu faço hoje, você poderá fazer através da fé. Mais uma vez, eu quero lembrar você. O Senhor Jesus disse: aquele que crer em mim fará as coisas que eu faço e coisas maiores ainda fará. Vejam só, ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, ele fez uma pesca comum, normal do dia a dia, transbordar numa pesca milagrosa. Ele mudou vidas, ele curou os cegos, ele curou os surdos, os mudos. Todo aquele que vai a ele não pode, não é possível ser desprezado, porque o amor que transborda em Jesus Cristo não permite que ele o renegue, que ele o despreze. Até mesmo o seu algoz, quando estava ali na cruz do Calvário, e naquele momento ele teve sede, e ele disse: tenho sede. O algoz então ensopa uma esponja ali de vinagre e coloca sobre a face de Jesus. A face que já estava cortada, a face que já estava dilacerada, o corpo que já estava estraçalhado ali pelas chicotadas que ele levou, os cravos que foram cravados sobre ele. O sangue escorria do seu corpo e era muita dor. Os espinhos daquela coroa que foram colocados sobre a sua cabeça, cravados na sua fronte. O sangue que escorria dali se misturou com aquele vinagre. Que grande amargura! Mas ali, ele, ao olhar para o seu algoz, ele diz: ah, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Oh, Pai,
quanto amor transborda o meu coração, porque tu nasceste, Senhor Jesus, porque tu enviaste o teu Filho amado a este mundo, cheio de maldade, cheio de malícias, cheio de confusões, cheio de doenças, de pragas, de morte, de luto, de desaforos, de abominações, mas tu enviaste o seu Filho amado para nascer nesta terra e desta maneira as minhas culpas, as minhas dores, as minhas amarguras foram todas levadas sobre ele. E assim então pôde cumprir-se em mim o propósito de Deus, onde o véu da separação foi rasgado. Já não havia mais o que me impedia de ir até Deus, de estar neste momento agora sentindo a alegria do Espírito que eu estou sentindo aqui agora. Já não havia mais. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação. Jesus nasceu, morreu na cruz do Calvário por nós. Ah, mas que triste história, não é? Ele nasceu, foi justo, viveu uma vida digna e morreu na cruz. Pois é. Ele disse aos seus discípulos: se eu não for, o Consolador não poderá vir a vós. Mais uma prova do seu amor. Se ele não morresse, o Espírito Santo não viria a nós. Então ele precisou morrer, passar por este processo. Mas quem pensa que a morte é o fim, está enganado. Sabe por quê? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E diz a palavra de Deus que ele ressuscitou, subiu à direita de Deus, subiu à destra de Deus, está sentado à destra de Deus. E ali, todo o poder foi dado a ele. Toda a autoridade dos céus e da terra foi dado a ele. E sabe o que ele diz ao meu respeito e ao seu respeito? Ele diz assim: eu comprei a tua dívida, eu paguei o teu preço. Você não é mais escravo do pecado. Não é mais escravo da morte. Antes estavas nas trevas, mas hoje tens a oportunidade de nascer para a luz, de poder desfrutar de uma vida que não é como essa aqui. Nada nesta vida é constante, nada nesta vida é duradouro, mas sim, a vida que Ele tem para mim e para você, esta sim é para sempre. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Virá para vós o Consolador amado, e Ele ficará convosco até a consumação dos séculos. E então, cumprindo este tempo, eu voltarei. E sabe de uma coisa? Virei para vos buscar. Vou preparar uma morada, uma casa celestial, um lugar onde o olho não pode alcançar nesta terra. As riquezas não podem, de maneira alguma, imensurar este valor. Esta casa é uma morada definitiva. É uma morada onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, onde todos seremos iguais, não haverá diferenças entre nós e nós estaremos todos ali, juntamente com Ele, na morada celestial. Sabe o que vai acontecer neste dia? A Bíblia nos diz: haverá ali um grande banquete, uma mesa farta, uma mesa posta,
E cada um de nós terá o seu lugar nesta mesa. E nós nos assentaremos na mesa do banquete juntamente com Ele. E ali então receberemos um novo nome, já num corpo transformado. E viveremos para sempre a glória de Deus. Que maravilha! Que história linda! Que final mais feliz nos espera. Nós não devemos, não precisamos nos focar em pequenos detalhes, em pequenas coisas que acontecem, em palavras como do tipo, vamos ignorar porque é Natal. Não falo a palavra Natal. Natal é nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus é entrega, é doação. Não poderia ser diferente. E olha, todos nós da Fundação Reviver desejamos a você que o Senhor Jesus nasça no seu coração, não só hoje, mas todos os dias, e que você possa viver esta alegria da presença dEle, acreditando sempre que existe algo maior para você, nesta vida e na vida que nos espera, muito além deste lugar, muito além do que nós já vimos aqui. Por isso, amemos uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Ele nos disse, um novo mandamento vos dou, e este mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. A Fundação Reviver tem o privilégio de fazer, através da sua contribuição, da sua ajuda, fazer com que este desejo, esse mandamento de Jesus Cristo possa se cumprir o ano inteiro. Sabe de uma coisa? Vamos deixar para trás as coisas que já passaram, deixando de lado as coisas que ficam para trás e olhando as coisas que estão por vir, porque hoje aqui talvez nós não tenhamos tempo suficiente para dizer eu te amo, para dizer que bom que você está aqui, que bom que você existe. Talvez hoje nós não tenhamos tempo para dizer eu sou grato a Deus pela sua vida, para abraçar as pessoas que amamos. Estamos numa pandemia, uma situação de risco, e nós temos na nossa cultura brasileira este afeto, este carinho de querer abraçar, de querer estar junto. E eu sei que o ano de 2021 será um ano em que o Senhor nos dará vitórias incontáveis. Este culto online tem sido bênçãos nas nossas vidas e nós vamos continuar, porque você é muito importante para nós e nós te amamos imensamente. Por isso, muito obrigado por nos permitir passar o Natal com você. É um privilégio estar juntamente da sua família, estar na sua casa para a glória de Deus. Eu gostaria neste momento de fazer uma leitura, mas eu gostaria que você visse essa leitura bíblica não simplesmente como mais um livro da Bíblia, mas como uma poesia, e que esta poesia possa falar com você e atingir a sua alma. Aceite a Jesus, aceite-o, porque Ele já te aceitou faz muito tempo, desde que chegou a este mundo, e você é importante para Ele. Então, eu vou fazer a leitura do Salmo 84 e logo depois nós estaremos ouvindo o hino da Fundação Reviver. E olha, muito obrigado mais uma vez
Que Deus te abençoe muito por nos permitir ser parte desta grande família Reviver. Aleluias! Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exaltam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Com esta palavra que foi lida aqui, não só hoje, mas no decorrer deste ano, algumas vezes, ou citada algumas vezes, eu quero dizer a você que o Senhor é contigo e 2021 você tem as bênçãos de Deus como promessa na sua vida. Que Deus te abençoe e nós, sim, desejamos a você um feliz ano novo, repleto de bênçãos e vitórias na presença de Deus. E outra vez nós estaremos aqui para, junto a você, trazer mais bênçãos dos céus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês.